Salve, salve, alunos e alunas! Estamos de volta, continuando a nossa aula magna sobre indicadores sociais, projetos de aprendizagem interdisciplinar. Bom, até agora o que nós já vimos? Nós já vimos que há uma relação entre indicadores sociais e políticas públicas, que os indicadores sociais abastecem as políticas públicas de informações. Se o indicador social diz que num determinado lugar a taxa de analfabetismo é alta, o governo vai lá e investe em escolas, educação de qualidade, percebem? Até mesmo os gastos públicos são otimizados com os indicadores sociais. Em seguida, vimos alguns desses indicadores e agora, continuando nossa aula, vem comigo, turma, as propriedades. O que torna um indicador um bom indicador? Vejam bem, todo indicador ele tem que ser verificável. O que isso quer dizer? Ele deve ser acessível. As pessoas têm que ter acesso a essas informações e verificar se elas estão corretas. Também, todo indicador ele tem que ser preciso, a medida exata, tá bom? Olha aqui, por exemplo, taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 2016, 13,3 crianças morrem a cada 1.000 no país. Esse número é quebrado, 13,3. O que quer dizer? Que é uma medida exata. Não pode ser 13 ou 14 arredondado. Tem que dar o real tamanho para que a política pública possa ter a abrangência adequada. Continuando, olha só. Ele tem que ser capaz de ser medido. Isso quer dizer que ele tem que ser numérico e quantitativo, tá certo? Continuando, ó, relevante. Ele tem que ser útil. Por exemplo, uma das coisas que me chatearam muito no último censo, me fiquei muito bravo no último censo, porque quando o censo ficou pronto, os jornais brasileiros, eles não estavam pegando os dados do censo sobre analfabetismo, sobre saúde, educação, não estavam dando o devido tratamento dessas informações. Colocavam assim. E o próprio IBGE contribuiu com isso, disponibilizando esse tipo de informação. Quantas pessoas no Brasil têm o nome de Maria? Quantas pessoas no Brasil têm o nome de Francisco? Curiosidades, dados que não servem para nada. O que é que eu vou fazer com essa informação? Que no Brasil, 20 milhões de pessoas se chamam Francisco. Então, o indicador ele tem que ser relevante, tem que ser útil. Desses 20 milhões que se chamam Francisco, quantos são analfabetos? Aí já é uma informação importante, percebe? E além disso, deve ser fácil de interpretar. Essa tabela aqui, curiosamente, ela não é fácil de interpretar, né? Porque nem todo mundo conhece esse símbolo aqui, não é a porcentagem, é por 1.000. Tá? Então não é 13% das crianças que morrem, 13 em 100. É 13 em 1.000, o que é um número alto, altíssimo. Uma em cada 100 crianças no Brasil morre antes de completar um ano. É um dado grave, certo? O ideal qual é, professor? 0. O ideal é que essa taxa seja 0 de mortalidade. Nenhuma criança morra, certo? No Brasil antes de um ano por um motivo ou outro, tá? O dado deve ser confiável, certo? O que quer dizer? A fonte deve ser confiável, não é? Nas últimas pesquisas eleitorais, né, houve um cuidado de dar uma atenção maior aos institutos de maior credibilidade, porque ora chegava um instituto, tal pessoa está na frente, outro, tal pessoa está na frente. Aqui no Piauí isso foi muito claro na eleição para o governo estadual, né? Cada candidato tinha um instituto que dava a sua vantagem, né? A sua vitória. Mas os institutos né, com maior credibilidade, esses foram que ocuparam, de fato, os principais portais de notícia. Turma, essa fonte aqui, ó, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a fonte aqui é confiável, né? Você pode acessar esse link aqui e pesquisar outros dados do Brasil, infelizmente, projeções, porque o censo está lá atrás. Mas olha só aqui, ó. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais, porcentagem. Ou seja,
No Brasil, em 2015, 91% dos homens eram alfabetizados e 92% das mulheres. Esse número é um avanço com relação a 2004, 10 anos antes. Em 2004, 88% dos homens brasileiros acima de 15 anos eram alfabetizados e mulheres 88%. Qual é a região brasileira com menor taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais? Olha aqui, o Nordeste. 82% para homens e 85% para as mulheres. Professor, isso quer dizer, então, que no Nordeste as pessoas não são inteligentes? Não. Isso mostra uma falha das políticas públicas educacionais na região. O que, por incrível que pareça, ainda é um avanço com relação a anos anteriores. O Nordeste está evoluindo, mas precisa evoluir muito mais. A maioria do Brasil está acima de 90% e o Nordeste está pouco acima de 80% na porcentagem. O que isso pode indicar? Falta de escolas, falta de estrutura nas escolas, questões relacionadas às condições de vida dos alunos, às condições de vida dos professores, falta de material, muita coisa pode ser analisada a partir desse indicador para melhorar a taxa de escolaridade, alfabetização no Nordeste. Mas estamos falando de propriedade, características. Vamos lá. Ele deve ser monitorado, ou seja, avaliado frequentemente. Esse indicador deve ser econômico, ou seja, o custo para montá-lo deve ser pequeno. Acessível é o mesmo que verificável, né? Eu posso verificar, eu posso acessar. No caso, eu posso acessar essas informações, por esse link. E comparável, os dados devem estar referenciados no tempo e no espaço para permitir comparações. Por exemplo, que eu acabei de fazer. O que é comparar? Vamos comparar, deixa eu apagar aqui tudo, mostrar o que é comparar. O dado tem que ser comparável, ele deve mostrar a evolução dos números, né? Comparar anos diferentes, comparar regiões diferentes. Por exemplo, vamos comparar a taxa de alfabetização no Brasil entre 2014 e 2015. Vamos comparar. Então, vamos lá. Em 2004, 88% dos homens eram alfabetizados. Em 2015, são 91,7%. Percebem? Estou comparando. Houve um aumento na taxa de alfabetização no Brasil. Agora eu vou comparar entre regiões em 2015. Qual região tem a maior taxa de escolaridade entre os homens? Eu vou comparar. É o Sudeste e o Sul no empate técnico. E qual é a maior região entre mulheres? Também Sudeste e Sul. Estou comparando regiões. Qual é a região com menos taxa de escolaridade em 2015 entre mulheres? O Nordeste. Entre homens, o Nordeste. Então, o dado do indicador social deve possibilitar que eu faça essas comparações entre os anos, entre as pessoas, entre as regiões, tá bem? Olha só, continuando, turma, vamos aqui para esse slide, ele fala da importância, objetivos. Tudo isso aqui já foi, né, explicitado no decorrer da aula. Quais são os objetivos dos indicadores sociais? O primeiro já sabemos, as políticas sociais, políticas públicas, ajudar no planejamento e na formulação de políticas públicas, políticas sociais, políticas voltadas para a sociedade. Segundo, monitorar as condições de vida e bem-estar da população e aprofundar, né, permitir o aprofundamento da investigação científica. O que isso quer dizer? Uma pessoa que vai estudar sobre, vamos voltar aqui um dado aqui que eu não mexi, pronto. Uma pessoa que vai estudar sobre a esperança de vida ao nascer por sexo no Brasil, ela vai ter que acessar dados do IBGE para ter uma ideia dessa
esperança de vida ao nascer em cada região do Brasil para alimentar a sua pesquisa científica, tá bom? Bom, vamos seguir adiante. Vamos agora ver a classificação dos indicadores sociais, certo? Nós temos muitos tipos de indicadores sociais. Vou lhes apresentar 4. Nós temos indicadores sociais que são temáticos, temos indicadores sociais que são analíticos, temos indicadores sociais que são sintéticos e indicadores sociais que são de desempenho. Olha só, querido aluno, vamos ver cada um deles, lembrando que há muitos outros tipos, tá bom? Vem comigo, olha só. O que são indicadores sociais temáticos? São aqueles que abordam temas. Por exemplo, a saúde é um tema da República, um tema do Brasil, uma característica do Brasil, uma dimensão do Brasil. A educação é um tema, habitacionais, políticas habitacionais é um tema, segurança pública e justiça é um tema, infraestrutura urbana é um tema, meio ambiente é um tema, trabalho e renda é um tema e a demografia é demografia é um tema. Por exemplo, no tema da saúde, nós temos uma série de indicadores sociais que podem ser levantados. Por exemplo, leitos por 1.000 habitantes, percentual de crianças nascidas com baixo peso. É importante saber em qual região do Brasil, em qual cidade, há uma percentual maior de crianças desnutridas, porque lá a política pública de alimentação infantil deve ser mais eficiente. Número de consultas pré-natal. Na educação, taxa de analfabetismo, escolaridade da população entre 15 anos ou mais. Habitação, densidade de moradores por domicílio, quantas pessoas moram numa casa. Número de domicílios em áreas de risco, como favelas. Segurança pública e justiça. Mortes por homicídio. É um dado interessante e importantíssimo. Quantas pessoas morrem no país por armas de fogo? Porque se nós temos um país em que há muitas mortes por arma de fogo, homicídios por arma de fogo, jamais deveria haver uma política pública que incentivasse o armamento da população. Jamais deveria ser facilitado o acesso à arma, pois a maior parte das mortes no Brasil é por arma de fogo. Percebem, então, o que é ciência e o que é convicção pessoal? Geralmente, quando as pessoas não escutam a ciência e escutam suas convicções, a política é desastrosa. Mas vamos seguir adiante. Olha só. Infraestrutura urbana. Por exemplo, saber qual é a taxa de cobertura da rede de abastecimento de água, água encanada. Ela chega em todos os bairros de uma cidade? Quais os bairros que não chegam? Qual é a razão? Percentual de domicílios com esgotamento sanitário, né? A rede sanitária de esgoto. Isso existe? Em que cidade, em que região, em que Brasil, de que forma? Atende qual população? Porque não atende a outra? São dados que provêm de indicadores sociais. Dados ambientais. Percentual de área verde da cidade, no município. Por exemplo, Teresina, por muito tempo foi chamada de cidade verde. Mas você vê agora fotos aéreas da cidade e vê que ela não é mais tão verde assim. O percentual de área verde vai diminuindo. Nível de poluição do ar. É um indicador social interessante, importante. E até mesmo é um indicador de desempenho. Desempenho ambiental. Trabalho e renda. Taxa de desemprego. Taxa de desocupação. O rendimento médio do trabalhador real, né? Quanto ele realmente ganha. E, por exemplo, dados demográficos como distribuição da população por sexo. Há mais homens ou mais mulheres no Brasil? Razões. População urbana. Moram mais brasileiros na zona urbana
ou na zona rural? Percebe então, querido aluno? Isso tudo são dados importantíssimos. Vou aqui com vocês olhar esse dado aqui. Tá certo? Não é esse dado aqui não. Esse aqui. Esse. A tabela 3886. Na tabela 3886, nós temos o quê? Olha só o título da tabela. Espécies da fauna, ou seja, animais brasileiros ameaçadas de extinção. O ano é de 2008. Olha como os nossos indicadores sociais estão defasados. 2008, gente, em 2008 eu morava em Belo Horizonte. Eu já estou há quase 10 anos em Teresina. Percebe então? Onde você estava em 2008? Uma maioria que era criança, que corria na rua, soltava pipa. O mundo mudou. Então, os dados são muito defasados, muito atrasados. Pode dizer até que não corresponde à realidade. Mas vamos lá, vamos pegar esse recorte de 2008. Vem comigo. Em 2008, na Amazônia, cerca de 85 espécies de mamíferos foram declaradas extintas. Aqui é um dado ambiental. Cerca de 20 espécies de aves, 6 de répteis, 2 de água doce, 5 de vertebrados. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, olha só que interessante, que a Amazônia precisa de uma legislação ambiental mais rigorosa. O mundo está de olho na Amazônia com preocupação, porque o Brasil afrouxou a legislação ambiental. E provavelmente esses dados aqui, que já são dados preocupantes, podem ter se multiplicado. Mais espécimes em extinção, por exemplo, por causa de queimadas e outros aspectos, tá bom? Temos também dados no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Pampas. A Mata Atlântica, então, olha só, 38, 112, 3, 12 e 103. Mata Atlântica, então, é um dado ainda mais preocupante, não é? Vamos agora para os indicadores sociais que são analíticos. O que quer dizer que são analíticos? Eles analisam. E a informação do analisam. E, olha só, eles são autoexplicativos. E eles descrevem um aspecto da realidade de forma rápida e objetiva. É uma informação rápida, uma informação que é objetiva. Por exemplo, ó, tempo de espera por vaga em uma creche. É uma informação importantíssima e é precisa. De posse dessa informação, eu posso formular políticas de melhoria de atendimento das populações que necessitam de creches. Número de leitos hospitalares. Domicílios sem acesso à rede de água e esgoto. São indicadores que dão uma resposta rápida. Olha só, por exemplo, aqui, esse desenho, ó. O indicador é tempo de atendimento para vaga em creche. Tá certo? Olha só. O tempo médio de espera para uma creche em São Paulo é de 107 dias. Na região da Vila Andrade, a espera chega a 261 dias de espera. Espera por uma vaga numa creche. Na região de Guaianazes, 18 dias. De posse desse dado, o que é que ele pode me indicar como política pública? Que eu preciso, provavelmente, aumentar o número de creches em São Paulo,
ou eu preciso ampliar as creches, mais salas, mais recursos, mais profissionais. Isso vai demandar mais gastos do orçamento público, concursos públicos para a contratação de profissionais. Percebe, então? Aí o planejamento é para 2, 3, 4 anos, até para um governo seguinte, tá certo? O indicador social, ele nos dá isso, informações precisas e, quando é analítico, rápidas e objetivas, tá certo? Olha só alguns exemplos de indicadores sociais que são analíticos. Ó, chefe de família com rendimento de até um salário mínimo, pessoa de 7 a 14 anos não alfabetizadas, domicílios com 10 ou mais moradores, taxa de mortalidade infantil, taxa de desemprego, tá bom? São dados analíticos. Por exemplo, eu chego na região e digo, olha, a taxa de desemprego na região tal é de 10%. É considerada alta. Tenho que investir em políticas de geração de emprego e renda. Mas vamos a mais uma sessão de abraços. Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, também Joca Marques, Landre Salles, Parnaíba. Coloca o nome dos alunos para eu dar aquele abraço carinhoso. Turma e turma linda, maravilhosa. Vem comigo. Indicadores sintéticos. Gente, o indicador sintético, a palavra sintético aqui não é a melhor definição, a correta. Eu vou colocar aqui essa definição para a gente entender, tá bom? Mas não quer dizer que sintético quer dizer que vai resumir, tá certo? A palavra resumir aqui é só para você se aproximar do entendimento do que é um indicador sintético. O indicador sintético, gente, o que ele vai fazer? Ele vai sistematizar diversas dimensões da realidade econômica numa mesma medida. Por exemplo, volta aqui comigo. Ó. Eu posso muito bem... Eu vou voltar muito agora. Aqui. Pronto, vamos parar aqui. Não, aqui mesmo, tá bom. Eu posso muito bem, por exemplo, pegar o Brasil. Aí eu vou fazer, olha só, 9 indicadores sociais sobre o Brasil. Aí eu vou, ó, expectativa de vida, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, renda nacional bruta, saúde, alimentação, condições médico-sanitaristas, qualidade de vida, parte urbana, educação, leitos por 1.000 habitantes, né, média da população que é escolarizada, número de domicílios. É muita informação, é muito indicador social. No fim das contas, vai aparecer na mesa do gestor um documento dessa grossura aqui com todos os indicadores. Desse tamanho aqui, enorme, enorme. Aí, gente, veja bem, aí entra a questão da praticidade. Um documento desse tamanho enorme, até a pessoa formular uma política pública para atender essa demanda aqui enorme, vai demorar, ó. Aí entra em cena o quê? Entra em cena os indicadores sintéticos. Eles vão pegar esse calhamaço de informações e transformar numa informação. Por exemplo, ó, exemplo de indicadores sintéticos. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma escala que vai de 0 a 1. 0 é o caos perfeito, o desastre. 1, a realidade perfeita que não existe. Os países do mundo são classificados 0,1, 0,200, 0,900 e assim por diante. O índice de Gini, IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e o IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Para essa nossa aula, eu destaquei, olha só, o IDH. O IDH, gente, é um índice que foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. É um indicador social sintético. O que quer dizer? Ele reúne várias características da população numa somente medida. Então, ele é mais prático.
né? Eu pego, dou uma olhada assim, qual é o IDH dessa região? É tal, então já sei qual política eu vou aplicar, né, em quais áreas, tá bom? Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, Joca Marques, Landre Salles, Parnaíba e assim por diante. Boa tarde, turma linda de Baixa Grande do Ribeiro. Aquele abraço. Turma, o objetivo do IDH é medir o grau econômico e como as pessoas estão vivendo nos países do mundo. Só que nós temos duas observações. A primeira, certo? O índice 1 dificilmente é alcançado. Por quê? Porque o índice 1 é a realidade perfeita. Elevada renda per capita, 100% de escolaridade, expectativa de vida de 90 anos ou mais, todos os dados sociais serem perfeitos. Isso é impossível. Também, de igual modo, o índice 0 é impossível. Por que o índice 0 é impossível? Porque teria que ser um caos total. Um país que tivesse 100% de analfabetos, todas as pessoas passando fome, sem dinheiro, sem renda e que vivessem pouco, tá certo? Então, os países estão entre 0 e 1. Trago para vocês, primeiramente, o IDH na América Latina. Primeiro dado, o melhor país da América Latina está em 43º no mundo. Ou seja, a América Latina é um continente pobre. É um continente que precisa avançar muito, porque 42 países no mundo estão à frente do melhor país da América Latina. América Latina ali, do México para baixo. Continuando, ó. No Chile, o IDH é de 851. Em segundo lugar, vem quem? Vem a Argentina, com IDH 845. Depois, o Uruguai, 817. Panamá, 815. Costa Rica, 810. Cuba, 783. México, 779. Cadê o Brasil, hein? Peru, 777. Colômbia, 767. Brasil, 765. Brasil, 765. O Brasil está numa situação pior que Cuba, que muita gente fala assim, vai para Cuba. É uma boa opção ir para Cuba. Em Cuba as pessoas vivem melhor que no Brasil. Quem está falando isso é a ciência. Indicadores sociais. Percebe por que muitas pessoas são contra a ciência? Porque a ciência desmente mentirosos. Mas vamos lá. Vai para a Argentina o povo está passando fome. Não é o que IDH está mostrando. 845. E do Brasil, 765. Depois temos Equador, República Dominicana, Paraguai, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Honduras, até chegar ao Haiti, com IDH de 510. Agora, sabe o mais interessante? Vamos comparar o IDH de países com estados brasileiros e vejam, olha só, uma coisa surpreendente, um dado surpreendente. Bom, como a ciência desmente mentirosos. Acompanha comigo, ó. O maior IDH no Brasil é o Distrito Federal, 0,824. É o IDH do Distrito Federal, o maior IDH do Brasil. Onde se vive melhor no Brasil? No Distrito Federal. Esse IDH, ele é menor que o IDH do Chile, da Argentina. Percebe, então? Chilenos e argentinos, uruguaios, panamenhos, Costa Rica, vivem melhor do que no Brasil. O IDH lá é maior, mais alto. E Cuba, 783, é exatamente o mesmo IDH de São Paulo em 2020. Sabe o que isso quer dizer? Que os cubanos estão melhores que a maior parte dos brasileiros.
Só estão melhores que os cubanos quem mora no Distrito Federal e os paulistas que vivem igual. Mas você que mora em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás, vai descendo, 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 você vive numa situação pior que Cuba, em termos de IDH. Então, muito cuidado na hora que a gente repete algumas informações que são distorcidas da realidade, tá certo? Uma coisa é o que você pensa, sua opinião. A outra coisa é o que a realidade mostra. Cuba tem, certo? Tem muito mais, apresenta um desenvolvimento maior que a maior parte do Brasil. Ah, mas lá não tem tecnologia. É um país pobre. Um país que sofre um bloqueio econômico de décadas dos Estados Unidos. Claro que você não vai encontrar em Cuba cidades modernas como há no Brasil, mas o fator humano, o elemento humano em Cuba vive melhor que o Brasil, que é a média da maioria dos brasileiros. Claro que em Brasil nós temos bilionários, temos milionários, temos pessoas que ganham 50, 40 mil por mês que vivem melhor que todos os cubanos. Mas na média geral, em Cuba se vive melhor que no Brasil, tá bom? E uma coisa interessante também, gente, ó, o IDH de um país como a Venezuela. Venezuela, o IDH, ó, 711. O IDH baixo, mas, veja bem, a Venezuela tem um IDH de 711, que é maior que a maior parte dos brasileiros. Cerca de metade do Brasil tem um IDH inferior ao da Venezuela. É um dado científico, um indicador social, que nos diz muita coisa de como nós vemos os outros países e como vemos a nós mesmos, tá bom? Essa é uma vantagem dos indicadores sociais, a comparação. Nossa, faltam só 9 minutos, vamos lá, correr. Indicadores de desempenho indicam o desempenho, não é? Se o objetivo foi alcançado. Por exemplo, coloquei no início da aula, né, turma? Numa região, em 2010, 20% da população era analfabeta. Políticas sociais são aplicadas. Como saber se elas foram efetivas? Nós temos, né, fazemos um novo levantamento, por exemplo, 2020, e vê que agora é só 1%. A política foi efetiva, vai calcular o desempenho. Nós temos um índice de desempenho chamado desempenho ambiental, porque afinal um dos recortes dessa aula são os indicadores ambientais. Em termos ambientais, o Brasil está em 81ª posição com 43 pontos. O Brasil é um país que tem um desempenho ambiental pífio nesses aspectos aqui, ó. Efeito do ambiente nas doenças, saneamento básico, partículas suspensas, ou seja, poluição, água potável e assim por diante, ó. Todas essas variáveis são consideradas nesse índice de desempenho ambiental, que também, né, é um indicador sintético, né? Turma, o país com melhor índice de desempenho ambiental é a Dinamarca. Nenhum dos primeiros 22 países nesse recorte, nenhum desses países é da América Latina. É um dado a nos fazer pensar, tá bom? Turma, o índice de desempenho ambiental também pode ser aplicado nas empresas. Na empresa onde você for trabalhar também pode ter esse índice de desempenho ambiental. Por exemplo, o uso de combustíveis fósseis nas operações da empresa. A empresa é uma empresa poluente, ela gera resíduos sólidos ou líquidos. A empresa emite gases estufas como o carbono. Qual é a quantidade de energia gasta por produto ou produção? A quantidade de água utilizada, a reutilização da água, são indicadores de desempenho ambiental que podem ser aplicados nas empresas e alguns órgãos, né, reguladores, avaliadores, que dão um selo de empresa ecologicamente responsável, ambientalmente responsável e assim por diante. Aqui com as chuvas, nossa transmissão está sendo interrompida a todo instante. Uma pena, Baixo Grande do Ribeiro, mas depois você pega essa aula no portal do
canal Educação. Nossa aula, o conteúdo sobre indicadores sociais chegou ao fim. Vamos agora falar mais um pouco sobre o nosso projeto final. A cada semana eu mostro um elemento, uma parte desse projeto. Já mostrei a estrutura do projeto, eu já mostrei também como se faz um objetivo, como se faz um sumário, objetivo geral e específico. E hoje, olha só, como fazer uma introdução. Introdução é o texto inicial do trabalho. Na introdução, você vai apresentar o tema do trabalho, Na introdução você vai escrever, as razões pelo que o trabalho foi escrito, o método que você usou no seu projeto, quais são as limitações e a contribuição científica do seu projeto para a área, os autores que você utilizou, e apresentar os capítulos, o que aborda o capítulo 1, o que aborda o capítulo 2. É um texto curto, um texto que vai introduzir e apresentar o seu projeto, tá bom? Por isso, por ele apresentar o projeto, ele é a última parte a ser escrita. Tem pessoas que perdem o seu tempo escrevendo a introdução. É perder o tempo começar pela introdução. Por quê? Porque a introdução depende muito do seu trabalho completo. Porque na introdução você vai apresentar, de modo resumido, o que é o seu trabalho, do que ele aborda, os objetivos, se foram alcançados ou não. Então, a localização da introdução dentro do trabalho acadêmico é no início, mas ele não é a primeira coisa a ser escrita. É recomendável que você escreva a introdução, certo? Apenas após a montagem final, quando as discussões e as conclusões já tiverem sido produzidas. Dessa forma, o estudante tem uma visão mais ampla do trabalho e fica melhor para conduzir o eleitor no decorrer do texto. Olha aqui um exemplo claro aqui, ó. Aqui é uma introdução de um trabalho que eu fiz. O primeiro parágrafo eu, contextualizo a discussão, vou falar sobre gestão escolar, ó. E no segundo parágrafo, o outro tema, o projeto político pastoral pedagógico. Vou apresentar o local, o locus da minha pesquisa. Vou apresentar também, os objetivos da pesquisa. Pretende-se identificar os princípios orientadores que caracterizam a gestão de uma escola católica de tradição marista, discutir formas de envolvimento da comunidade educativa na gestão escolar e assim por diante. Dessa forma, eu escrevo, e aqui o tipo de trabalho, quantitativo, qualitativo, a abordagem. Então, dessa forma, é melhor escrever no final, após ter terminado tudo, que aí eu já tenho uma visão completa e posso escrever. Não é? Igor Mendes Carvalho, boa tarde, aquele abraço. Algumas orientações básicas sobre a estrutura do projeto. Primeiro, a formatação é a mesma do trabalho. Geralmente, margens 3, 2, 3, 2, 3 superior, 2 inferior, 3 esquerda, 2 direita, tá? A mesma fonte, o espaçamento justificado e entre linhas 1,5%. O texto em si, ele deve ter em torno de 10 parágrafos e ele deve ter alguns elementos, como, por exemplo, apresentar o tema do trabalho, o problema da pesquisa, a sua hipótese para esse problema, o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada e também apresentar, por exemplo, a literatura e os capítulos. Olha só aqui esse meu trabalho. No primeiro capítulo encontra-se a fundamentação teórica do estudo, constituintes no amparo do percurso metodológico escrito no segundo capítulo. Eu vou apresentando o que aborda cada capítulo de um modo resumido, tá bom? Chegamos às nossas referências. Você quiser aprofundar a temática, você pode clicar nesses links que os textos aparecerão e você conseguirá aprofundar seu entendimento sobre a questão. Temos aqui a nossa revisão da aula de hoje, mas antes, vamos fazer uma questão? Vamos fazer a primeira? Olha só a primeira. Qual indicador social
calcula a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país? Responde aí no chat. É a taxa de mortalidade infantil? É a expectativa de vida? É a taxa de analfabetismo? É a qualidade de vida e acesso ao consumo? É a renda nacional bruta per capita? Qual é a resposta? Coloca aí no chat. Qual indicador social calcula a média de anos de vida de uma pessoa num determinado país? Atenção, quero ver, atenção. Vamos lá, 1, 2, 3, isso mesmo. Turma está afiada. Expectativa de vida calcula a média de anos de vida de um país. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Temos aqui nossa revisão. Hoje conversamos sobre indicadores sociais e 4 tipos de indicadores sociais. Os indicadores sociais que são temáticos, que abordam temas como saúde, educação. Os indicadores analíticos, que são rápidos, precisos, por exemplo, quantidade de tempo, o tempo de espera de uma pessoa por uma vaga numa creche. Temos também indicadores sintéticos, que reúnem vários indicadores numa só medida, e indicadores de desempenho, que vão avaliar se você atingiu ou não os seus objetivos. Turma linda, maravilhosa! Fica a questão para casa. Em nossa próxima aula, Comunidade Escola, nós vamos conhecer como funciona uma escola. Olha só que interessante. O que é um gestor? O que é professor? Colaborador? Profissional? Vice-direção? Para que serve? Como funciona? Vamos conhecer o funcionamento de uma escola em nossa próxima aula. E eu espero que tenham apreciado essa nossa convivência acadêmica, pedagógica, nesses últimos instantes. Um abraço carinhoso. Até a semana que vem. Salve, salve! Tchau!